Glória a Deus, mais uma vez na presença do Senhor para o adorar, para o exaltar, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa gratidão. Aleluia! É maravilhoso servir a um Deus vivo, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Bendito seja o nome do Senhor e que vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Graças a Deus, pois nós somos o cumprimento dessa palavra. Aleluia! Estamos neste lugar para adorar o Senhor e convidamos ao irmão, à irmã e ao amigo e à amiga que nos está vendo, se está vendo pela primeira vez, que tome parte neste louvor. Amém. Porque Jesus disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, a qual não lhe seria nunca tirada. Era estar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra e exaltar o seu nome. Vamos orar para que o Senhor o abençoe e abra o seu entendimento e o seu coração para receber a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, dar-te glórias, dar-te louvor, dar-te adoração, que Tu és digno de receber, aleluia. Pois, ó Senhor, salvaste um povo, aleluia, redimiste-lo com o Teu precioso sangue, com um propósito, meu Senhor, foi de nós termos para a adoração, para a exaltação, para a glória do Teu nome, Senhor, de sermos o sal da terra, aleluia, as luzes do mundo, meu Senhor, que iluminam estas trevas, Senhor, que estão pairando sobre o mundo inteiro, meu Senhor. Tem grande misericórdia, Senhor, daqueles que não Te conhecem, Senhor, daqueles que nos estão vendo, daqueles que nos estão ouvindo, que porventura não tenham esta experiência contigo, Senhor. Ministra aos seus corações, ministra às suas mentes, glória ao Teu nome. Salva, redime, Senhor, aleluia. Perdoa, Senhor, aleluia. Abençoa, Senhor. Abençoa o Teu servo, ajuda o Teu servo na exposição da Tua palavra, meu Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos tudo, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até junto de vós e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória, porque só Deus é Senhor sobre todo o universo. Ele é o autor da vida, o Criador de todas as coisas, e manifestou-se em carne na pessoa de Jesus, dando a sua vida no Calvário para nos redimir com o seu próprio sangue. E hoje, como sempre, é um dia de boas novas. Vamos ouvir a palavra de Deus, que é Espírito e vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim, este programa é um programa especial. E a seguir nós vamos ler a Santa Escritura, vamos ler 2 textos na Bíblia Sagrada. O primeiro texto desta mensagem encontra-se em Eclesiastes capítulo 3 e verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O segundo texto encontra-se em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17, que diz o seguinte: assim diz a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. E agora, nós vamos continuar a mensagem. Prezado telespectador, toma atenção a toda a mensagem que vai ser ministrada, porque nos parece que estamos chegando à hora de partir, muito breve, para o lar da glória do céu. O arrebatamento da Igreja
vai-se dar e naturalmente não se sabe quando isso acontece, mas sabemos pelos sinais que se estão cumprindo, que Jesus e os apóstolos e os profetas do Senhor falaram que estamos chegando a esse tempo de partir para a casa do Pai. Esta mensagem tem apenas dois aspectos para meditação. Primeiro, a introdução. Segundo, o resumo de vários acontecimentos no mundo no tempo do fim e o caos universal após o arrebatamento da Igreja. A mensagem que vai ser ministrada tem por fim mencionar um resumo de alguns acontecimentos do tempo do fim e antes e depois desse arrebatamento da Igreja de Cristo. E neste tempo presente, o mundo está atravessando um tempo de caos moral, social e político que nos leva a crer que o tempo do fim está sobre nós. Esses alguns dos acontecimentos que viram ao mundo, creio que acontecem, como vão ser enumerados ao longo da mensagem, ao longo deste estudo. Não há muito tempo atrás que meditamos sobre alguns destes assuntos bíblicos, mas esta mensagem é um pouco diferente, ou seja, a exposição dos acontecimentos que poderão ser por ordem e que nos advertem e se revelam na Santa Escritura. Desta forma, uns poderão andar informados e preparados para evitar as tragédias que virão ao mundo após o arrebatamento da Igreja e, nesse mesmo dia ou nessa mesma noite, começará um caos universal que vai ser muito difícil recompor-se o mundo. E outros ficarão com o conhecimento de que irão enfrentar no futuro se não forem arrebatados para a casa do Pai. Uns sabem que foram arrebatados, outros saberão que ficaram na terra. O tempo atual desta geração poderá, muito breve, dar cumprimento ao segundo texto desta mensagem, ou seja, o arrebatamento da Igreja de Cristo. E eu creio que, infelizmente, 50% dos que se chamam cristãos perderão o arrebatamento e ficarão fora da porta, como disse Jesus em Mateus 25. Foram apelidados de virgens loucas. E o mundo em geral anda alheio ao cumprimento profético deste evento universal por negligenciar o estudo das Santas Escrituras e sofrerão um enorme sofrimento. Não haja dúvida, ou qualquer dúvida, de que também esse tempo do arrebatamento da Igreja vai ter o seu cumprimento e como ficará o mundo nesse dia, porque haverá um caos universal como nunca. O maior caos da humanidade vai ter o seu lugar. E para termos uma ideia desse caos, no princípio desta mensagem, e logo a seguir estas palavras, deixaremos aqui várias fotos que ilustram esse acontecimento mundial e alguns clipes que nos chamam a atenção como será o arrebatamento da Igreja. Lembre-se disto, que muitos milhões de pessoas que vão sair da Terra ao mesmo tempo e em todo o mundo vão deixar os seus lugares vazios aonde quer que se encontrem. E o caos começará aí, com desastres por todo o lado, com choro, com pranto, com fogos, com destruições, etc. De maneira que tomemos atenção àquilo que vamos ver e ouvir. Façam uma ideia como é que o mundo vai ficar, pois que esse arrebatamento se dará tão rápido como num abrir e fechar de olhos, como diz em 1 Coríntios 15 e verso 52. Vamos então, antes de iniciar, ou reiniciar, melhor dito, a nossa mensagem, ver algumas fotos e alguns clipes que nos dão uma ideia daquilo que vai acontecer ao mundo, creio que em tempo muito breve.
evite o caos universal que está chegando a todo o mundo após o arrebatamento da Igreja. Não queira ficar na terra, prepare-se para ir no arrebatamento. God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good. Coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... O arrebatamento da Igreja será desta forma que vimos nestas últimas imagens. Uns vão para a casa do Pai e outros ficam para a grande tribulação. Segue-se outro clipe de tragédias que ilustram o caos que no mundo inteiro irão acontecer. Para o fim da graça de Deus e antes do arrebatamento da Igreja, existem sinais que precedem esse arrebatamento e nós estamos há muito tempo passando pelas dores de parto que Jesus falou em Mateus 24. Entretanto, após o arrebatamento da Igreja, nesse mesmo dia ou noite, em qualquer parte do mundo, haverão tantas destruições que vamos mostrar algumas fotografias que ilustram essa destruição. Entretanto, Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.
pois que os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, 25 e 26. Evite passar pela grande tribulação, prepare-se para ser arrebatado ao céu. As fotos que se seguem de estradas e autoestradas nestes acidentes ilustram, como por exemplo, as pessoas que guiavam carros e saíram deles e foram naturalmente causar acidentes em qualquer lado. Vejamos agora algumas ilustrações de acidentes nos caminhos de ferro que pelo todo o mundo irão acontecer pelo facto de que alguns maquinistas foram também arrebatados. No dia do arrebatamento, eu creio que também serão muitos os aviões que vão cair por causa dos pilotos terem sido arrebatados. E aqueles que viajavam nos aviões, como ficarão? Estas são algumas das ilustrações do que vai acontecer no dia do arrebatamento da Igreja e no outro lado será à noite naturalmente. Preparemo-nos para ouvir a mensagem que Deus nos deu. Que este verso da Palavra de Deus fique gravada nos nossos corações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto está perto. Isaías 55 e verso 6. E nesta hora nós vamos repetir o nosso primeiro texto desta mensagem. Eclesiastes 3 e verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Estamos usando este texto sagrado para chegarmos a uma conclusão e anunciarmos o tempo em que estamos vivendo, porque queremos que este tempo é do cumprimento das coisas que estão escritas concernentes ao arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E determinado significa fixo ou fixado, pré-estabelecido, marcado ou ordenado com antecedência, etc. Todo o propósito divino tem o seu tempo. E nós queremos que o tempo do fim está terminando e se cumprirá o que este tempo nos adverte na Santa Escritura. Tudo tem um tempo determinado por Deus e há um propósito divino para todas as coisas. E nós queremos que estamos chegando à hora de partir para o lar da glória do céu no arrebatamento da Igreja. Nós temos mostrado algumas fotografias de acidentes que têm acontecido em diversas partes da Terra que servem para uma ilustração daquilo que vai acontecer quando se der o arrebatamento da Igreja. Muitos deles devem ser multiplicados por muitos milhões de vezes.
porque não é apenas um, dois ou três em cada nação, mas em diversas partes do mundo serão multiplicados muitas vezes, de maneira que estamos chamando a nossa atenção para que possamos estar preparados para evitar esses problemas. Segundo o nosso texto, há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do céu. Tempos e propósitos de Deus para a humanidade, e todos nós temos a oportunidade de ler este sagrado livro, que há cerca de 2000 anos está sendo ministrado em todo o mundo, e também a pregação do Evangelho tem um tempo do fim que terminará com Mateus 24, verso 14. Quando a Igreja do Senhor for arrebatada para o céu, depois não haverá pregação do Evangelho, senão através de 2 anjos ou 3 voando pelo céu, e através de 2 testemunhas em Jerusalém por 3 anos e meio, e as pessoas vão andar como loucas procurando saber o que se passa no mundo e não sabem, porque a Igreja, os pregadores de Deus, foram para o céu. E tempo significa, portanto, duração limitada, idade, época, século, momento, prazo, ocasião, etc. Propósito significa deliberação, resolução, desígnio, intento, fim a atingir, projeto, etc. De modo que, como Deus tem decretado na sua palavra os seus santos desígnios e nos seus diferentes tempos, para dar continuação aos seus santos planos, devemos estar com atenção. Também tem instruído e revelado ao homem acerca da sua estadia na Terra, a estadia humana, revelado nas Santas Escrituras. Então devemos procurar saber dos tempos e das estações ali reveladas e saber em que tempo se encontra esta geração. Cremos que existem nas Escrituras 7 dispensações ou concessões de tempos ou épocas decretadas por Deus. E cremos que as 2 épocas bíblicas mais importantes na Bíblia, portanto, são o tempo da lei e o tempo da graça de Deus, que começou com Cristo. Com efeito, diz em João 1, verso 17, estas palavras: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes do Calvário, os profetas de Deus eram anunciadores dos planos que, num certo aspecto, culminaram com o fim da lei de Moisés. Depois do Calvário, Jesus Cristo e a Igreja são os anunciadores desses intentos divinos para o resto do prazo divino, que culmina com a renovação da terra pelo fogo, 1007 anos após o arrebatamento da Igreja para o céu. O facto é que em Apocalipse 21 e verso 1, João disse: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Queremos que isto é literal, novo céu e nova terra, neste tempo presente. Queremos que estamos no fim do tempo da graça de Deus. E por isso devemos saber o que espera este mundo quando essa dispensação também terminar. E o que vai acontecer ao mundo. Já Jesus, no seu tempo sobre a terra, deixou o aviso para evitarmos as enormes tragédias que vão seguir-se após o arrebatamento da Igreja. A razão disto é que entre a dispensação da graça e a dispensação do milénio existe um período de tempo de 7 anos. Entre a 6ª e a 7ª dispensação existe um período de 7 anos e esse tempo é chamado de grande tribulação, que serão na maior parte a sua destruição que jamais houve sobre a terra. Nunca houve coisa igual, como disse Jesus em Mateus 24, verso 21 e verso 22, e particularmente nos últimos 3 anos e meio dessa semana de anos.
Deus é amigo do homem e não seu inimigo. Graças a Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e seja salvo. Portanto, Deus não é inimigo, mas amigo do homem, e desde a queda dos nossos primeiros pais, sempre andou procurando ajudar o homem na sua restauração. E em poucas palavras deixamos aqui 3 importantes intervenções divinas em favor do homem. Primeiro, sacrificou os animais para cobrir a sua nudez com as peles dos animais. Gênesis 3 e verso 21. Segundo, levantou-lhes profetas para lhes ensinar os estatutos e as suas leis. Êxodo, capítulo 20, etc. Terceiro, enviou-lhe o seu próprio Filho para ser sacrificado por nós, para nos resgatar com o seu próprio sangue. Atos 20 e verso 28. Portanto, Deus não é inimigo do homem, mas amigo, até ao ponto de se mostrar em carne para ser sacrificado em nosso lugar e nos resgatar para Ele próprio. E os acontecimentos bíblicos do tempo do fim é o que mais nos interessa conhecer neste tempo presente. E antes que eles aconteçam, podemos tomar boas decisões e evitar passar por eles, porque serão os juízos divinos sobre a terra. E nós já vimos o prelúdio em muita coisa, chamadas dores de parto, de guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, terremotos, vendavais, furacões e tudo mais que tem acontecido e estão incrementando. De maneira que até os cientistas fazem pontos de interrogação àquilo que está acontecendo, que mais acontecerá ainda antes que haja um hecatombe sem precedentes na Terra. De maneira que nós estamos trazendo, digamos, os últimos avisos de Deus para a humanidade. E esses juízos divinos sobre a terra virão nesse tempo de 7 anos, após o arrebatamento da Igreja, ou seja, o tempo da grande tribulação. Nós queremos que antes do parto venham as dores, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. E antes das tragédias vem o prelúdio delas. E nós temos assistido a isto, estamos assistindo neste tempo presente. Existem muitos tempos que as Escrituras, neste capítulo 3 de Eclesiastes, nos ensinam a viver precavidos e com a orientação divina para as nossas vidas. E desde o princípio vamos deixar 3 conselhos bíblicos para a nossa pregação e nossa vigilância espiritual. Primeiro, em Efésios 5, 16 e 17, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. E remir o tempo significa não perder tempo de servir a Deus e o próximo o mais depressa possível, sem perder algum tempo e olhar para si próprio, naturalmente. Em segundo, em Mateus 16 e verso 3, Jesus alerta-nos para conhecer os sinais dos tempos, ou seja, os acontecimentos proféticos relacionados com a vinda de Messias, sua obra redentora e sua volta. E em terceiro, em Apocalipse 1 e verso 3, diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. E já estava próximo há 2000 anos atrás, perguntámos quanto próximo está, passado esses 2000 anos. Louvado seja Deus. Segundo aspecto da mensagem, resumo de vários acontecimentos no mundo no tempo do fim. Resumir significa condensar em poucas palavras o que poderia ser dito extensamente e devido ao tempo que, portanto, se resume por essa causa. Ao longo de toda a Bíblia, ela nos ensina que, como houve um princípio, também haverá um fim. E nesse fim existem vários acontecimentos dos quais devemos andar informados.
E nós aqui cremos que estamos vivendo no tempo presente esses tempos de fim que as Escrituras nos revelam. E por isso precisamos de andar vigilantes, como disse Jesus, nestas palavras: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, verso 35, 36, etc. De maneira que devemos estar com atenção àquilo que está acontecendo no mundo, hoje mais do que nunca. Na nossa terra dizia-se: quem nos avisa, nosso amigo é. De maneira que não temos maior amigo do que nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar no Calvário e nos tem avisado destas coisas, e particularmente esta geração, que cremos que é a última. Estes acontecimentos têm dois tempos específicos, tanto os que precedem o arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu, como os que seguem após o arrebatamento. E os acontecimentos proféticos que precedem o arrebatamento da Igreja são os que mais interessam saber à Igreja do Senhor, para evitar passar pelos trágicos acontecimentos após esse arrebatamento. Jesus disse que devemos evitar as coisas que hão de acontecer. Diga comigo, Jesus disse que devemos evitar as coisas que hão de acontecer. Portanto, andemos vigilantes. Devemos evitar esses acontecimentos, porque se os não evitarmos, temos de os enfrentar até à própria morte, ficando sem a cabeça no tempo do Anticristo, no tempo da grande tribulação. E em poucas palavras, a vigilância do cristão de Cristo neste aspecto refere-se ao tempo do cumprimento profético desses acontecimentos que precedem a vinda de Jesus para tirar da terra a Igreja, ou seja, esses são avisos para evitar o sofrimento. É isto que estamos falando, para que as pessoas estejam preparadas para sair da terra, porque o que está escrito tem que acontecer. Há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito dos desígnios de Deus. Portanto, leia este sagrado livro, porque a Bíblia Sagrada diz que é Espírito e vida, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e poder de Deus para a salvação da humanidade. Portanto, leia, encha a sua mente e o seu coração desta mensagem espiritual que transforma os homens e as mulheres de pessoas más em pessoas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim vamos dar aqui 5 aspectos desses acontecimentos para aviso nosso do tempo do fim. Mas antes nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. Assim diz os nossos textos sagrados para esta mensagem, Eclesiastes 13, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o segundo texto diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, como ia falando, vamos ver alguns desses acontecimentos proféticos que precedem a volta de Cristo para o arrebatamento da Igreja. Vamos então dar 5 aspectos desses acontecimentos para o tempo do fim. Primeiro, Israel disperso e restaurado na sua terra desde o ano 70 da era cristã até 1948. Segundo, o tempo da pregação do Evangelho dos gentios pelo mundo. Terceiro, a conquista de Jerusalém pelos judeus em 1967. Quarto, o fim do tempo dos gentios. E quinto lugar, a apostasia da Igreja. Primeiro lugar, então, a restauração de Israel
na sua terra, desde o ano 70 da era cristã, e com a destruição da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor, começou a dispersão de Israel por todo o mundo. Não foram 10 dias, nem 10 anos, nem 100 anos, foram 1878 anos. Gerações nasceram, gerações morreram na dispersão do povo de Israel, que ficou sem a sua terra. Esta dispersão, portanto, durou 1878 anos e cumpriu-se a profecia de Jesus em Lucas 21, verso 24, que diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Sabemos nós a história do povo judeu nestes quase 2000 anos? Só a última guerra mundial trouxe uma destruição aos judeus de cerca de 6 milhões. Mas já em Isaías 66, 6 a 8, existe a profecia dessa nação que havia de ser restaurada, que nasceria de uma só vez e num só dia. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948. Assim, segundo lugar, Israel na ressurreição dos ossos secos. Ezequiel 36 e 37, referindo-se a Israel que, depois de terem sido destruídos por todas as nações, o remanescente deste povo foi restaurado na sua terra. Terceiro, na ressurreição profética desta nação, que aconteceria no fim dos dias de morte nacional. Em Isaías 6, verso 1 e verso 2, diz que depois de 2 dias o Senhor nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isto pode significar o terceiro milénio. E nós queremos que estes 2 dias simbolizam 2000 anos, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como diz em 2 de Pedro 3 e verso 8 e Salmo 90 e verso 4. E queremos que todo este tempo do cativeiro de Israel pelo mundo se enquadra nestes 2000 anos da dispersão. Segundo, o segundo acontecimento profético. O tempo da pregação do Evangelho no mundo aos gentios. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. O Evangelho, como muitas vezes anunciamos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga salvação. Portanto, o Evangelho que é pregado traz salvação, porque são novas de paz, novas de alegria. É uma carta do Pai para a sua criação, para que eles mudem de vida e sigam as instruções divinas do seu Criador. O Evangelho é a pregação e o ensino da palavra de Deus que Jesus ensinou aos seus apóstolos, Mateus 28, 19 e 20. E nesse santo ensino está a redenção da humanidade pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus tem providenciado há cerca de 2000 anos no Calvário, e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7, Efésios 1,7 e Atos 20, verso 28. Fomos resgatados com o seu próprio sangue. Isto são novas de paz, são novas de alegria, é o poder de Deus para a salvação. Em aceitando isto que o Senhor nos revela neste santo Evangelho, na sua santa palavra, somos salvos se cremos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Portanto, não é uma obrigação de Deus, é quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. O resultado dessa pregação e desse ensino foi o estabelecimento da Igreja de Cristo desde o dia de Pentecostes, como diz em Atos 2, 37 a 44. E os crentes formam o corpo de Cristo, onde Ele, Jesus, é a cabeça desse corpo. 1 Coríntios 12 e verso 12 e 1 Coríntios 12 e verso 27. E ao longo destes cerca de 2000 anos, a pregação do Evangelho tem
tem formado em cada século, nesta dispensação da graça de Deus, o corpo de Cristo, mas cremos que o tempo chegou ao fim. Com efeito, o fim do tempo da graça de Deus termina com a pregação do Evangelho por todo o mundo através da Igreja. Marcos 16:15, Mateus 24, verso 14. E isto está acontecendo por missões, igrejas, rádios, televisões, satélites que levam a mensagem para todo o mundo, etc. E os Estados Unidos afirma-se que evangelizam o mundo com cerca de 84% de missionários e ajudas que os Estados Unidos, os cristãos, a Igreja de Cristo, está enviando o Evangelho para todo o mundo. Terceiro acontecimento profético, a conquista de Jerusalém pelos judeus em 1967. Desde 14 de maio de 1948, os povos árabes e muçulmanos têm tentado destruir este povo de Deus e têm sido muitas as guerras que lhe têm movido para os destruir. E uma dessas guerras, em 1967, o povo judeu reconquistou Jerusalém. E o que é que isto significa? Significa o cumprimento da profecia de Cristo. Assim se expressou Jesus em Lucas 21, verso 24, que diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Diga comigo, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada ou governada pelos gentios. Em 1967 isso aconteceu. De maneira que estamos vendo o cumprimento profético aos nossos olhos e na nossa geração daquilo que falou Jesus. Quarto acontecimento profético, o fim dos gentios, ou o fim do tempo dos gentios, melhor dito. Neste mesmo verso de Lucas 21, 24, ele revela uma profecia com 3 acontecimentos proféticos. Primeiro, o povo judeu seria morto por todo o mundo no seu cativeiro e só ficaria o remanescente. Segundo, Jerusalém seria governada ou habitada pelos gentios porque os judeus saíram. Terceiro, quando fosse de novo governada pelos judeus, o tempo dos gentios ouvirem o Evangelho seria completado. Então isso começou em 1967. Para nós aqui queremos que esses tempos figuram os tempos dos gentios de ouvir a pregação do Evangelho. Portanto, os tempos gentios começaram a terminar, e já lá vão 50 anos neste tempo presente de setembro de 2017. Jesus disse que este Evangelho seria pregado por todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Pelo que o tempo dos gentios já começou, como disse, em 1967. Já começou a ser completado. Quinto aspecto profético, ou acontecimento profético, a apostasia na Igreja. A apostasia significa o desvio dos caminhos de Deus. E isto é outro acontecimento profético que precede o arrebatamento. Mateus 24, 10 a 12, 1 Timóteo 4, verso 1 ao verso 3, e 2 Tessalonicenses 2, verso 2 e verso 3, afirma que antes de vir o dia do Senhor e vir o homem do pecado, tem que vir primeiro a apostasia. E tem que vir primeiro a apostasia ainda com a Igreja na Terra. Vamos ver alguma coisa sobre este assunto. Apostasia. Esta palavra, apostasia, revela que muitos se desviarão do caminho da fé. É parte da Igreja apostatada. Ela revela a situação de uma igreja em parte carnal e mundana, misturada com o mundo, e muitos cristãos deixando o caminho da cruz. Apostasia. Isto
tem que acontecer e está acontecendo no mundo inteiro como sinal que precede o arrebatamento da Igreja. Estas figuras representam diversos ramos do cristianismo religioso, mas a Igreja de Cristo não está ali representada, mas sim pessoas com o nome de cristão. E esta apostasia de que a Bíblia nos fala tem um fim a atingir, conforme está escrito no capítulo 13 do livro do Apocalipse, onde estará o falso profeta e todas as religiões do mundo, inclusive as religiões chamadas cristãs, para que se cumpra a Igreja Universal do falso profeta liderada pelo Satanás. Tomemos atenção, porque este é um dos sinais que precedem a vinda de Jesus e a manifestação do Anticristo. A vinda de Jesus para o arrebatamento da Igreja, depois virá naturalmente os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz, aparente, humana, e 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra. E neste tempo presente do fim, esta apostasia é bem visível como nunca no chamado cristianismo, onde se está formando o chamado ecumenismo, um ecumenismo falso, de igrejas apóstatas que se reuniram e reunirão a chamada Igreja Mundial do Apocalipse, conforme temos dito, em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. E então ela governará com o governo mundial, governarão o mundo inteiro. Os religiosos e os políticos, liderados por Satanás, liderarão o mundo inteiro após o arrebatamento da Igreja de Cristo. De maneira que estamos, eu creio que às portas destes acontecimentos. E nesta apostasia estão incluídos a corrupção no cristianismo, chamada de tempos trabalhosos, mencionados por Paulo nestas palavras. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobreviram tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso 5, Paulo descreve que seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, orgulhosos, como ia dizendo, e com aparência de piedade. Diga, e com aparência de piedade. Discirna o tempo em que estamos vivendo. Estas não são as igrejas de Cristo, são as sinagogas de Satanás. Acorde e saiba o tempo em que está vivendo. Mas eles têm o nome de cristão. Mas aos olhos de Deus e ao discernimento dos verdadeiros cristãos chamam-se apostasia. Estes tempos trabalhosos descritos nestes 5 versos revelam em pormenor o caráter dessa apostasia. E o povo de Deus que não deseja entrar pelo caminho estreito, então será absorvido por este espírito de rebelião moral e espiritual que a Bíblia nos ensina, com o nome de Igreja Universal. Todos devemos ser irmãos, até o chamado Papa de Roma chama irmãos aos muçulmanos que matam os cristãos. E assim vai este mundo nesta situação. São muitos os pregadores do Evangelho que sucumbem ao espírito do século e se tornam em obreiros fraudulentos, transfigurados, em apóstolo de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Vemos muitos ajuntamentos chamados de cristãos, mas queremos que são passatempo social e religioso. De maneira que devemos discernir o que é que Jesus falou acerca do seu rebanho, que é pequeno, Lucas 12, 32. E como são poucos os que se dispõem a carregar com a sua cruz, eu creio que metade, se não a maior parte do cristianismo, no fim dos dias serão como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 14 a 19.
Esta apostasia é um acontecimento profético e bem visto e compreendido pela Igreja de Cristo. Mas, à parte disto, vemos que o mundo está sucumbindo ao espírito da insanidade moral, como nos dias de Noé e de Lot, que Jesus nos advertiu para o fim dos dias em Lucas 17, 26 a 30. Nós estamos vivendo nesse tempo. As mentes dos professores das escolas, das universidades estão sucumbindo ao poder de Satanás e os alunos, como se tem afirmado nos Estados Unidos, entram como cristãos nas universidades e saem de lá ateus, professos, odiosos e violentos. Isto se tem visto nas manifestações do caos social que tem existido na América. O que é que nós temos de ensino nas universidades? O temor do Senhor não existe, é proibido falar de Deus, etc. Até aquele que fala direitinho não tem direito a falar numa universidade. Oh Deus meu querido Senhor, venha Deus em auxílio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nos Estados Unidos, até a história da pátria está sendo destruída por esta última geração de pessoas que têm sido afetadas pelo engano de Satanás, que conseguiu tirar das escolas a oração e a Bíblia. E isto numa geração. A América foi afetada na sua vida e a nação é vítima também das suas próprias leis. A Bíblia faz toda a diferença quando se colhe o ensino moral e espiritual que ela ensina, e as nações que proíbem tornar-se, as nações que ensinam essa proibição, tornam-se inimigos de Deus e colhem o que semeiam. Gálatas 6, verso 7 e verso 8. Eu creio que Deus tem permitido tantos furacões e tantas desgraças para este mundo, e particularmente na América, porque tem tirado a honra e a glória que ao Criador se deve nas escolas desta pátria, cuja pátria foi fundada no temor do Senhor e foi grande, enquanto teve líderes que temiam ao Senhor. Vamos ver alguma coisa sobre o assunto. No tempo do presidente Obama, nesta pátria, este governo deste presidente levou a pátria para Sodoma. As cores de Deus no arco-íris, que representam um sinal de proteção entre Deus e os homens, são usadas pelos homossexuais para que a Casa Branca fosse pintada e mostrada ao mundo com essas cores homossexuais. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. E graves problemas têm vindo sobre esta pátria e ela está arruinada na sua juventude por causa de lutarem contra as palavras de Deus. Estes homens e estas mulheres sem Deus fazem alarde do seu gozo quando o governo decreta, e através do Supremo Tribunal da Nação, que a nação americana seria uma nação com leis de proteção a este tipo de vida que Deus abomina. O facto é que as pessoas têm sido afetadas por este espírito do erro, espírito da podridão moral e espiritual que Satanás ensina ao povo. E está sendo epidémica ao ponto que muitos estão atuando como animais irracionais. Uma coisa nos resta, é que enquanto o mundo está no maligno, a Bíblia Sagrada diz que Satanás veio para matar, destruir e roubar. E enquanto o mundo está no maligno, nós sabemos que somos de Deus. Há uma diferença entre povo e povo, entre os que temem a Deus e os que não temem. 1 João 5 e verso 19. E qualquer um de nós pode pertencer a esse povo de Deus, à Igreja dos redimidos pelo seu sangue na cruz. Este caos moral que também afeta a Igreja desprevenida começa com o ensino espúrio
nas universidades e termina na violência que esta pátria americana tem mostrado nestes últimos anos. Nunca uma geração teve a ousadia de destruir a história desta pátria, mas esta está mostrando que um tipo de pessoas que aqui chegaram sem o temor de Deus, nem respeito pela pátria que os acolheu, e que são 11 milhões de ilegais que estão nesta pátria e tem muitos defensores. Por que esta luta contra os que desejam reconstruir a pátria e ajudar o povo em necessidade para que todos tenham trabalho e pão? Por que esta luta contra o presidente atual para o destruírem? Além de tudo, o presidente atual, o Sr. Trump, teme a Deus. Bem sabemos o seu passado, mas compreendemos que o Senhor regenera as pessoas e que as pessoas que são regeneradas são novas criaturas. E este homem, Trump, e o seu governo teme a Deus e faz a diferença. Por que tanta luta contra ele? Nós vamos ver alguma coisa sobre a atuação deste presidente em relação com os outros que por aqui têm passado nos últimos anos. Isto faz a diferença. Atitude de reverência quando se fala das coisas de Deus. Isto mostra a necessidade e a compreensão que o presidente tem de receber oração para a liderança da pátria. Isto faz a diferença numa pátria em que procuram em oração a graça de Deus para servirem o povo da pátria americana. Na Casa Branca, o presidente ora com diversos membros da Casa Branca e do juiz que foi empossado no Supremo Tribunal que teme ao Senhor. Sendo assim, o Senhor vai mudar o cativeiro da pátria. Contudo, naturalmente também diz que aquilo que o homem semear, isso se fará. E a pátria tem semeado mal e não pode colher bem. Simplesmente pedimos ao Senhor graça sobre este governo para que, no temor do Senhor, possa reconstruir a nação. Além disto, este novo presidente, o Sr. Trump, foi a Jerusalém e não teve vergonha de ir ao Muro das Lamentações dizer aos judeus que é seu amigo. Em Gênesis 12, verso 1, 2 e 3, relata que o Senhor diz: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. O presidente ou presidentes que estiverem ao lado de Israel, suas nações serão abençoadas e as suas famílias. Pelo contrário, aqueles que lutam contra o povo da promessa do Velho Testamento, Israel, que está sendo restaurado agora na sua terra, aqueles que lutam contra eles serão amaldiçoados. Portanto, eu creio que Deus virará o cativeiro dos Estados Unidos da América. O que temos visto nas notícias que nos chegam através da televisão é que enquanto este presidente e o seu governo tentam reconstruir o que estava destruído, há uma grande parte travando-lhe as pernas para não fazer aquilo que ele deseja fazer. Esta é uma luta proveniente do inferno, das forças do mal que arruína os entendimentos das pessoas. O facto é que diz em 2 de Coríntios 4, verso 4, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E esta é a resposta. O povo está cego e está surdo, porque não ouvem a palavra de Deus que é Espírito e vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 4, 17 e 18 diz estas palavras: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É isto que a América tem semeado através das escolas e das universidades e está colhendo um mau fruto. O mundo e muitas das chamadas autoridades andam cegos e obscurecidos por Satanás por falta da luz do Evangelho. O facto é que há um povo diferente que é o sal da terra e que são as luzes do mundo e que fazem a diferença neste mundo. Mateus 5, 13 a 16. Pergunta-se, será que a América vai evitar a sua própria destruição? Quando o arrebatamento se der, eu creio que uma grande parte do povo americano vai para o céu. E daí para a frente, os que ficarem é um ponto de interrogação. Contudo, é natural que ainda fiquem alguns resíduos com temor ao Senhor, quais virgens loucas que não foram no arrebatamento e lutarão contra o anticristo. Eu creio que o Senhor vai dar graça a este povo americano para que a nação não seja destruída. Porque os seus governantes desta vez buscam a ajuda de Deus e conhecem 2 de Crônicas 7, verso 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é isto que temos visto na pessoa do Presidente e daqueles que o seguem. Graças a Deus por isso. O Senhor é justo, é longânimo, é misericordioso e é tardio em irar-se. Portanto, resta-nos a sua misericórdia. E este governo não tem vergonha de orar a Deus na sede do governo, como temos visto. E isto faz a diferença, mas irrita o diabo que estava habituado a ensinar os seus cérebros a serem estúpidos e sem o temor de Deus, destruindo e arruinando os valores morais e espirituais da pátria. Tudo isto e muito mais está englobado na apostasia e muitos trabalhosos ou trabalhos nos tempos do fim para a Igreja do Senhor. Estes 5 acontecimentos proféticos em total cumprimento devem ser para os seguidores de Cristo o aviso divino de que estamos vivendo dias que precedem, portanto, o arrebatamento da Igreja de Cristo e devemos vigiar para não ficarmos fora da porta. E quando Deus entender, melhor dito, que chegou o fim dos tempos dos gentios ouvirem o Evangelho, então a Igreja que existir militante em todo o mundo será arrebatada ao céu. Desta forma termina então a dispensação da graça de Deus e o templo do Espírito Santo não mais existirá na terra. Para que se manifeste o homem do pecado, a partir daí começam então os 7 anos da grande tribulação e começa a semana número 70 da história profética do povo israelita, narrada em Daniel 9, 24 a 27. Vejamos agora os acontecimentos proféticos depois do arrebatamento e o maior caos da história. Entretanto, vamos mostrar algumas fotografias sobre as minhas últimas palavras sobre Israel e sobre a sua história profética. Tomemos nota neste gráfico das 70 semanas de anos proféticas de Israel. Nós cremos que estamos no tempo do fim e que este gráfico mostra a história profética deste povo até ao Calvário, tempo da Igreja e restauração da última semana de anos de Israel, após o arrebatamento da Igreja. Portanto, toma atenção, em Daniel 9, 24 a 27, temos 70 vezes 7 anos, 490 anos. A saída da ordem de Esdras, Esdras 1 a 4, Daniel 9, verso 23. Cálculo do Sir Robert Anderson, 445 a.C. até 32 AD.
173.880 dias, igual a 69 semanas proféticas de 7 anos, igual a 360 dias por ano. Até ao Calvário só se cumpriram 69 semanas, ou seja, 483. Portanto, faltam 7 anos. Aqui temos as 7 semanas, a reconstrução de Jerusalém, Neemias 3, Neemias 6. Temos mais 62 semanas, 434 anos, até ao Messias, o Príncipe, Daniel 9, 25 e 26, Mateus 21, 1 a 11. Temos o Calvário, temos o arrebatamento da Igreja, tempo dos gentios, Lucas 21 e verso 24, e temos o arrebatamento da Igreja. E aqui temos a semana número 70 de Daniel, 3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de grande destruição. Esta é a última semana de anos falta cumprir no calendário profético de Israel. Então virá o Anticristo, o príncipe que há de vir, Daniel 9, verso 27. Portanto, temos depois então a segunda vinda de Jesus, Daniel 7, 13, Apocalipse 1, 7 e Mateus 24, verso 30. Esta segunda vinda nada tem a ver com o arrebatamento da Igreja, mas é a segunda vinda de Cristo para o milénio para exercer juízo sobre as nações. Tomemos nota no seguinte, que após o arrebatamento da Igreja e para resolverem o caos universal que o arrebatamento causará, começará o governo mundial de 7 anos. Este é o governo político e religioso revelado nas duas bestas de Apocalipse 13, 1 a 18. Esta é a besta política e esta é a besta religiosa. E esta ponta que sai da cabeça deste monstro é este homem que está aqui representando o Anticristo, o governador do mundo. Mas ele terá uma política de matarem, juntamente com o governo religioso do mundo revelado neste carneiro, eles terão uma política de matar todos aqueles que forem cristãos e não receberem a marca da besta deste governo mundial. Este é o instrumento de justiça do Anticristo e do falso profeta para quem recusar a marca da besta. Apocalipse 13, 15 a 16 e Apocalipse 15, 2 e Apocalipse 20 e verso 4. E aqui está este homem que vai convencer o mundo, que é esta besta aqui, ele vai convencer o mundo de que é um Salvador, juntamente com o Anticristo, e até vai fazer descer fogo do céu à terra, e o povo vai crer que realmente estes homens são os salvadores do mundo, quando são 2 homens liderados por Satanás. Muitos milhões de pessoas em todo o mundo vão ser mortos desta forma pelo governo mundial, isto é, por degulação, ficarem sem a cabeça, serão degulados conforme está escrito nestas Escrituras. Após o arrebatamento da Igreja, a marca do Anticristo será facilitada, mas após 3 anos e meio, quando o Anticristo dessecrar o templo dos judeus, narrado no livro de Daniel, e por Jesus em Mateus 24, 21 e 22, 15 a 22, e segunda de São Inocêncios 2, 1 a 4, no meio da semana da grande tribulação, dar-se-á a batalha do arcanjo Miguel e dos seus anjos, expulsando Satanás para a terra. E é nesta altura que Satanás entra no Anticristo e obrigará o mundo todo a receber a sua marca. Ninguém poderá comprar ou vender. Queremos que o capítulo 12 do Apocalipse se cumpra no meio da semana da grande tribulação. Não fique para esta situação. E este governo mundial que temos vindo a falar, revelado no Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, já está em progresso há muitos anos. Aqui temos o Palácio das Nações Unidas em Nova Iorque, que interfere praticamente em todas as nações do mundo, ao seu belo prazer. E esta fotografia revela-nos o Parlamento Europeu na Europa,
o que é que isto significa? Significa o Império Romano restaurado do capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel, e juntamente com as Nações Unidas, eles governarão o mundo. Daqui, da Europa, virá o Anticristo que governará o mundo, mas também o Anticristo vai sofrer muitos ataques de guerras que lhe vão mover no fim, e por fim virá Jesus para o destruir. Tomemos atenção no seguinte, que como os nossos textos dizem que há um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu estabelecido, determinado, fixado por Deus, isso terá que acontecer em todos os aspectos revelados nas Santas Escrituras. E haverá então o tempo do arrebatamento da Igreja e também haverá o tempo do caos que se vai seguir ao arrebatamento da Igreja. Esse caos será enorme em todo o mundo. Não fazemos uma ideia enquanto não passamos por ele, mas podemos ter uma pequena ideia desses acontecimentos. Assim, após o arrebatamento da Igreja, os acontecimentos não são mais os que precedem, porque estes tiveram o seu epílogo, as dores de parto. Tiveram o seu cumprimento. Mas após o arrebatamento, outros acontecimentos tomarão lugar na história profética e nós vamos meditar em alguns deles. Em primeiro lugar, o caos que causará o arrebatamento da Igreja será sem paralelo no mundo inteiro. Primeiro, nesse dia, dá-se o arrebatamento da Igreja para o céu, conforme está escrito em João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18 e 1 Coríntios 15, 42 a 52. Isto dar-se-á num abrir e fechar de olhos. Segundo, este arrebatamento da Igreja é a bem-aventurada esperança da última Igreja militante, escrita em Tito 2 e verso 13 e Filipenses 3, verso 20 e verso 21. Terceiro, começa a última semana profética de Israel, conforme temos vindo a mostrar, para finalizar o seu calendário, exarado em Daniel 9 e verso 27. Quarto, acontece nesse dia do arrebatamento da Igreja o maior caos da história da Terra, por causa do desaparecimento simultâneo de muitos milhões de pessoas à face da Terra. Faça uma ideia de como vai ser, pelo menos 25% das pessoas da Terra vão sair ao mesmo tempo num abrir e fechar de olhos para a casa do Pai. Tome isto em consideração. O que é que vai acontecer aos trabalhos, às posições que essas pessoas ocupam? E caos significa grande confusão, grande desordem. E eu pergunto, quem poderá governar o mundo nessa situação? Realmente só uma pessoa com poderes sobrenaturais o poderá fazer. E esses, neste caso, são poderes satânicos, conforme temos vindo a mostrar na figura do Anticristo, daquela besta ou das duas bestas, a política e a religiosa. E tudo se está conjugando para isso acontecer. O facto é que em Apocalipse 13 e verso 2 afirma que Satanás dará a este homem, a esta besta, três coisas: o seu poder, o seu trono e grande poderio. Satanás será expulso do céu, conforme vemos naquela foto, e aí tomará conta do Anticristo, e aí começará o grave problema do mundo. Louvado seja Deus, isto vai acontecer após 3 anos e meio do arrebatamento ter acontecido. Não é fácil imaginar o caos universal que o arrebatamento de muitos milhões de pessoas vai causar em todo o mundo e em todos os setores da vida. Mas o mundo em geral não dá ouvidos a este aviso divino e somente se aperceberão disso quando forem envolvidos nesse sofrimento. Por exemplo, em primeiro lugar, quantos transportes ficarão estatelados nas ruas, cidades e aldeias cujos condutores desapareceram, como vimos no princípio?
Segundo, como ficarão esses veículos e estradas e autoestradas e quantas pessoas morrerão por essa causa? Terceiro, como ficarão os hospitais sem vários médicos e enfermeiros tratando dos doentes que desapareceram e no meio de cirurgias tomando lugar naqueles hospitais e milhões podem acontecer por todo o mundo, serão apanhados não só hospitais e clínicas, mas em pessoas que nas estradas ficarão à mercê de quem os possa ajudar e não têm auxílio. Como será o mundo? Como ficarão as nações sem parte também dos seus governantes? Como ficarão os governos locais das cidades sem parte dos seus dirigentes, bem como a polícia, bombeiros, companhias de gás, eletricidade, exército, aviação com aviões caindo no chão e sem pilotos carregados naturalmente de muitos passageiros que vieram todos a morrer conforme temos visto no princípio? Sexto, como ficarão muitos dos barcos de pesca e passageiros e barcos de guerra sem seus pilotos e à deriva? Como acontecerá este caos por todo o mundo? Façamos uma pequena ideia. Como ficarão as empresas sem muitos dos seus empregados sem poderem laborar por muito tempo? Como ficará o transporte de comida para as cidades obstruídas e também sem haver coordenação nos transportes? E quem poderá produzir alimento? O facto é que cada dia os mercados precisam ser abastecidos diariamente e muita comida não poderá ser produzida. Podemos nós fazer uma ideia? Vamos mostrar alguma coisa para nos chamar a atenção sobre este assunto? Como ia dizendo, os mercados precisam de ser abastecidos diariamente e muita comida não será produzida. Nesse tempo, será um tempo de angústia, procurarão pão e não haverá pão. Com os últimos furacões nos estados do Texas, Flórida, Louisiana, etc., muitos supermercados ficaram semelhantes a estes, mas no tempo do caos não haverá nem transporte de comida porque as estradas e autoestradas serão obstruídas. E o povo começará a passar fome. Não queira ficar para esta situação, fuja dela, porque estas coisas vão chegar e creio que breve. Todos nós que somos avisados neste dia podemos tomar decisões na nossa vida de buscar a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto, porque há um tempo para todas as coisas e para todo o propósito. São muitos os setores da vida diária que irão ser afetados após o arrebatamento da Igreja e até as funerárias não chegarão para enterrar os seus mortos, pelo que serão enterrados em qualquer lugar. Se fôssemos a mencionar todos os problemas que este arrebatamento da Igreja vai causar, precisaríamos naturalmente de um enorme volume. E além disso, eu creio que vai começar logo a seguir a este problema uma enorme perseguição aos cristãos que ficarem para trás, que não foram no arrebatamento chamados de virgens loucas por Jesus, e também outra grande perseguição aos judeus. Porque creio como no passado na história de Israel, por todo o mundo, sempre culparam os judeus por causa das epidemias, das desgraças, das fomes, dos problemas que aconteciam e eram destruídos por causa dessas coisas que aconteciam. Mas eu creio que desta vez os acusados destas grandes tragédias não são somente judeus, mas também cristãos e a Bíblia. Tudo o que é de Deus vai ser acusado das tragédias, porque o mundo anda cego e obscurecido por Satanás no seu entendimento. Será que não temos já esse prelúdio no mundo, com todo o tipo de violência social, política e religiosa? E nesta altura, deste descalabro, deste caos do mundo inteiro, pergunto, quem haverá para dar ordens a governar o mundo? Ninguém.
ninguém poderá, por alguns dias, ninguém poderá ser governado. Cada um será lei para si próprio. Os governos estarão em disfunção, inoperáveis. Nem a chamada democracia poderá ser restabelecida. Cada um será lei para si mesmo. O facto é que nunca mais haverá democracia, mas sim uma ditadura que vai começar. Então, no meio deste enorme caos político ou social, se manifestará o anticristo que virá ao mundo, com o seu reino de 7 anos, conforme diz Daniel 9, verso 27, 1 de João 2, verso 18 e Apocalipse 13, 1 a 11. Este é o tempo da manifestação do homem do pecado, que vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, onde estiveram prazer na iniquidade, como diz Paulo, a 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 12. Sim, o anticristo, no meio deste caos, vai manifestar-se como o salvador da situação do caos no mundo. E o mundo o receberá com braços abertos, porque ninguém saberá o que fazer naquela situação. E é isto que vários políticos do mundo e homens que controlam as riquezas do planeta têm vindo a dizer, que é preciso uma crise. É preciso uma crise, é preciso uma crise, e então a nova ordem mundial será implantada. Ora bem, isto tem que acontecer porque está escrito na palavra de Deus, e também há um tempo para isso acontecer. O arrebatamento criará o maior caos da história, e a revelação de Apocalipse 13 virá logo a seguir. O governo e a religião mundial começará a impor ao mundo um mundo sem Deus, um mundo político e religioso humano, que engloba todas as religiões do mundo, conforme temos mostrado. O governo mundial é um facto a consumar após o arrebatamento da Igreja. Como facto a consumar é a religião mundial, que juntamente governarão o mundo por 7 anos, porque assim está escrito e já vos mostramos. As igrejas religiosas, juntando-se às religiões mundiais e formando a palavra coexiste. No cristianismo não existe isso. De maneira que os cristãos de Cristo vão ser tirados da terra para a casa do Pai, e depois virá, como usa dizer-se, a Senhora das Dores. Mas que dores! Louvado seja Deus! Este caráter será revelado em muitas partes está revelado em muitas partes das Santas Escrituras, mas particularmente em Apocalipse 13, 1 a 10, isto é, o anticristo em forma de uma besta que subiu do mar, ou seja, mar de nações. E a religião mundial revelada em forma de outra besta que subiu da terra tomará conta do mundo juntamente com o anticristo, Apocalipse 13, 11 a 18. Estes dois líderes mundiais imporam ao mundo um sistema monetário comercial nunca visto ou praticado. E quem não receber a marca dessa besta será degolado naquela guilhotina que temos mostrado. O dinheiro deixará de existir e o mundo será forçado a comprar ou vender, mas somente quem tiver a marca, essa marca diabólica do número 666. Esta marca diabólica será imposta ao mundo pelo sistema computerizado e a vida será quase impossível nesse tempo. E quem for marcado com essa besta para fazer a sua vida mais ou menos normal, trabalhar, viajar, fazer negócio, comer, etc., terá que receber essa marca do anticristo e nunca, jamais poderá ser salvo quem receber tal marca. Apocalipse 13, 16 a 18, eles fazem um pacto com o diabo, porque é a sua marca. E quem não receber essa marca de Satanás será morto. Apocalipse 13, 15. E esses mortos serão guilhotinados
por guilhotinas espalhadas pelo mundo, Apocalipse 15:2 e Apocalipse 20 e verso 4, como já temos visto naquela guilhotina. Eu creio que no princípio da grande tribulação essa marca será facilitada, mas que no meio da semana da grande tribulação essa marca será obrigatória, e aí começa a matança dos que resistirem, e cumprir-se-á então Apocalipse capítulo 12, quando Satanás será expulso do céu e entra em Satanás, o mundo ficará numa situação que termina com as batalhas do Armagedão e com a vinda de Cristo para exercer juízo sobre a terra e dar início ao seu milénio com aqueles que restarem. Entretanto, nesta situação política do mundo, eu creio que começam as campanhas das lutas e guerras do mundo contra o anticristo, e várias nações vão resistir a este sistema diabólico. E nesse número estarão possivelmente, eu creio, os Estados Unidos, que já começaram a deixar a nova ordem mundial em 2017 com o novo governo do Sr. Trump a vários níveis. Eu creio que nesta pátria haverá uma enorme multidão de arrebatados pelo facto de que a nação suporta 84%, segundo temos ouvido, do evangelismo em todo o mundo. Portanto, no arrebatamento serão muitos os que estarão preparados para serem levados para o outro lado da vida, para o céu, para a casa do Pai. Mas essa resistência contra o anticristo vai haver em muitas nações, e irão resistir à sua marca e ao anticristo, que culmina com as guerras das tropas do Oriente, que se vão opor também, e que vêm da China e de outras nações, e narradas em Daniel 11, 36 a 45, Daniel 9, 14 a 16 e Apocalipse 16 e verso 12. Vão haver muitos que vão resistir ao anticristo e não vão receber a sua marca. Louvado seja Deus Nosso Senhor. Mas esta resistência, ao começar, vai ser imposta por todo o mundo, e alguns, como disse, vão resistir. Neste tempo da grande tribulação que Jesus falou, em Mateus 24, verso 21 e verso 22, é um tempo sem par na história do mundo. Jesus disse que se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. O que está escrito tem que acontecer, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo do arrebatamento, e há um tempo do caos, e há um tempo das guerras do Apocalipse, e todos nós estamos sendo avisados nesta mensagem. As guerras do Armagedão farão no Médio Oriente um rio de sangue que chegará ao freio dos cavalos. E nós estamos quase a terminar. Estas tragédias apocalípticas já vêm sendo anunciadas desde o Velho Testamento. Em Isaías 13 e verso 12, diz que Deus fará com que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Será que compreendemos esta história, que vão ficar poucos homens sobre a terra? E em Isaías 24, verso 5 e verso 6, diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por causa dos seus moradores, a terra está contaminada. E Deus vai fazer contas com esses moradores. Por isso a maldição consome a terra. E os que nela habitam serão desolados, e por isso serão queimados. E por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Diga comigo, e poucos homens restarão. Pastor, onde é que está escrito isso? Isaías 24, verso 5 e verso 6. Vamos ver alguma coisa sobre este assunto. As dores de parto que falou Jesus já começaram com as guerras de Israel e com as guerras mundiais e outras guerras. Mas o terrorismo islâmico em 2001 nos Estados Unidos, creio que já deu princípio às guerras do Apocalipse. E serão
muitas aquelas que vão dizimar o mundo inteiro, e já isto Isaías avisou no passado, que os homens serão queimados, e nesta tragédia de Nova Iorque, cerca de 3.000 almas ficaram destruídas e queimadas. No livro do Apocalipse diz que 1/3 da terra será queimada, mas como ia dizendo em Isaías 24, verso 5 e 6, diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por isso a maldição consome a terra e os que nela habitam serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Vêm muitas pragas escritas no livro do Apocalipse sobre este globo terrestre por causa do homem voltar as costas a Deus. Leia o livro do Apocalipse e peça a Deus que o ajude a compreender aquilo que lá está escrito, porque as pragas ali descritas completam a narração do profeta Isaías sobre este assunto. Eu gostaria de ter dito muito mais, mas finalizo desta forma. Eu creio que a América está saindo das garras do governo mundial e esta nação poderá resistir à nova ordem mundial e evitará que o povo seja marcado com a marca do Anticristo. Porque finalmente, quando Jesus vier julgar as nações, em Mateus 25, 31 a 46, haverão os chamados bodes e as chamadas ovelhas. Isto são homens e mulheres, são povos que entrarão com Jesus para o milénio, e tais pessoas não podem receber a marca do Anticristo. E eu creio que essas ovelhas serão os que ficarem fazendo justiça e protegerem os judeus e os cristãos que restarem da grande tribulação. Entretanto, neste tempo presente, eu creio que estamos às portas do arrebatamento da Igreja e que Jesus Cristo não deixará a sua noiva passar pelas calamidades da grande tribulação, como diz em 1 Tessalonicenses 1 e verso 10, 1 Tessalonicenses 5 e verso 9. E Apocalipse 13 e verso 10 afirma: como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor diz que havia de preservar a sua igreja desses problemas. Evite ficar na terra quando tocar a última trombeta de Deus, porque isso significa que você é uma pessoa salva e redimida pelo sangue de Jesus, que está dando ouvidos que há um tempo de cumprimento na Bíblia Sagrada para todo o propósito de Deus. E estas coisas têm que acontecer. Portanto, prepare-se para evitar o choro, as lágrimas, o sofrimento que está chegando a todo o mundo. Eu creio que a resposta para evitar tudo isto está no Calvário, onde Jesus deu a sua vida pelos pecadores para os salvar. E aqueles que são salvos serão arrebatados ao céu antes de vir os graves problemas que Isaías fala e que o apóstolo João escreveu no livro do Apocalipse. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que somos resgatados com o sangue de Jesus e que só fica para esta tribulação quem quer ficar. Só vai para o inferno quem quiser ir, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, levando no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus tem a resposta para o seu problema, para o meu problema. Se nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, aos Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aceita essa dádiva revelada no Calvário e não ficará para a grande destruição que vem a caminho e que queremos que se vai manifestar breve. Este breve não sabemos que dia é, nem hora, nem mês, nem ano, mas que estamos às portas, isso podemos compreender. E nós temos terminado aqui. Dê o seu coração a Jesus hoje. Nós vamos fazer uma oração por si. Se você não é uma pessoa salva, diga comigo, com sinceridade, compreenda o que vai dizer e o que vai fazer, e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Eu creio que Deus é o Criador do Universo e que enviou o seu Filho à Terra para dar a sua vida em resgate dos pecadores, para os salvar. E eu sou um pecador destituído que preciso de misericórdia e de salvação. E eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e peço a Deus o perdão dos meus pecados. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, e redime este pecador ou esta pecadora com o poder do sangue de Jesus. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus vivo, que morreu por mim, foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, e está à destra do Pai intercedendo por nós. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e perdoa-me de todo o meu pecado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Eu aceito essa salvação graciosa que Deus nos deu no sacrifício de Cristo no Calvário. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Precisa agora, no seu local onde habita, procurar uma igreja onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê testemunho público de que Deus o salvou e prepare-se para o arrebatamento da igreja. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.